Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Deputados estão analisando uma proposta que trata da inelegibilidade de servidor público que foi demitido. O projeto prevê que o servidor somente seja impedido de se candidatar nas eleições caso ele tenha sido demitido por improbidade administrativa. E o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o autor da proposta, deputado Cabo Sabino, do Avante do Ceará. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Cabo Sabino. Olá, tudo bem? Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse melhor assim, a proposta para a gente, porque o que vem à mente logo assim, ele foi demitido, né? Tem uma causa justa, deve ter sido por improbidade, por que ele não vai ficar inelegível, né? Olha, nem todos os servidores são demitidos ou expulsos, no caso de militares, né? Por questão de improbidade administrativa. Existem processos administrativos que acabam culminando na demissão desse servidor e a lei hoje, da maneira que está posta, diz que se ele for demitido por um colegiado administrativamente, ou se ele for julgado por um colegiado, ele está inelegível aí por 8 anos. E nós apresentamos esse projeto exatamente porque a lei da ficha limpa, ela tem uma essência, que é exatamente a questão da improbidade administrativa. Nem todo servidor público comete isso, principalmente aquele servidor que ele não tem cargo de gestão, que ele não tem responsabilidade administrativa. Um exemplo disso são, por exemplo, guardas municipais, agentes de trânsito, policiais, bombeiros, pessoas que trabalham na atividade fim, né, exerce essa atividade fim. Então, dificilmente essa pessoa ele vai cometer improbidade administrativa, uma vez que ele não tem a responsabilidade de gestão, de gerir. Um exemplo que eu costumo dar, por exemplo, é um determinado servidor num município, ele se torna liderança dentro daquele município e simplesmente o prefeito encontra nele um adversário e pode-se criar situação de demissão administrativa, né, de um determinado período de faltas ou de atrasos, pode-se colocar isso, ou até o extravio de um documento e se colocar a culpa no servidor, abrir um processo administrativo por uma trinca, né, por um conselho, vamos assim dizer, e ele sendo demitido administrativamente, ele estaria, inclusive, aí impossibilitado, impedido, né, de assumir o cargo político. Eu passei uma situação muito difícil, a minha situação mesmo, eu, como policial, eu fui demitido das fileiras da Polícia Militar após 21 anos de serviço. Participamos de um movimento paredista em 2011, 2012. Um ano depois, eu participei de uma reunião desse movimento, nós fomos anistiados administrativamente, mas um ano depois eu participei de uma reunião a convite de uma outra associação. Eu fui como presidente da associação que eu presidia, e o governo do estado, na época, ainda não tendo engolido o movimento passado, ele simplesmente mandou abrir um processo administrativo e demitiu 10 pessoas. E eu fui um desses 10. E fui demitido por uma trinca processante dentro da PM, uma controladoria dos órgãos de segurança pública do meu estado. E aquilo ali me impediria, inclusive, de eu assumir o cargo. Conseguimos eliminar faltando 3 dias para iniciar o pleito. Eu nunca pedi a execução da sentença, porque eu sabia que se eu pedisse, o governo deveria pleitear isso junto, ia recorrer junto ao Tribunal de Justiça do meu estado e com certeza o Tribunal de Justiça talvez fosse favorável para o estado. Então, concorri todo o pleito como se eu estivesse retornado para a ativa, o que não ocorreu. 8 dias antes de eu ser diplomado, o Estado conseguiu, junto ao presidente do Tribunal de Justiça do meu estado, cassar essa liminar. Então, eu fui diplomado, mas um partido que, inclusive, não se beneficiava com a minha saída, ingressou com ação, alegando que eu era ficha suja, né, porque eu tinha sido demitido, de acordo com a linha O da lei,
e esse processo veio parar no STF. A presidente hoje, presidente Carmen Lúcia, na época foi a relatora e decidiu pelo arquivamento, uma vez que o caso superveniente, ou seja, ocorrido após o pleito, não mudaria o resultado do pleito. Mas se eu não tenho essa liminar, né, de reintegração, eu hoje não seria deputado, mesmo tendo tirado 120.485 votos da população do estado do Ceará. E eu pergunto, isso é justo? Né? Se é isso que a lei, a essência da lei quer, é que alguém simplesmente por ser demitido ele não participe de um pleito, enquanto outros desviam milhões, outros históricos aí de gente, né, que não faz licitação, de secretários envolvidos, de ex-prefeitos, enfim, governadores, caso até de presidente da República. Então, essas pessoas, muitos deles recorrem, participam do pleito, ficam no mandato. Que outros casos a lei da ficha limpa exige, no caso, para inelegibilidade, além da improbidade administrativa? Olha, o que eu me recordo bem, ela fala da questão da improbidade administrativa, no caso de condenação judicial, né, em segunda instância, também por questões de improbidade ou por roubo, né, coisas do tipo, ela impede a questão da candidatura. Então, o nosso objetivo desse projeto é não permitir com que pessoas sofram o que eu sofri, né, que venham passar, porque é uma situação complicadíssima. Você fica sempre ali, o ano e meio praticamente que eu passei, você fica preocupado com isso. A mídia, muitas das vezes, dependendo de algumas mídias marrom, ela pega e joga na mídia que você é ficha suja, e aí fica um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, né? Entendeu? Por que a ficha é suja? Foi corrompido? Não foi? Então, tudo isso. E nós acreditamos que a essência, o que o brasileiro quer hoje é que não venha para a política as pessoas que tenham realmente, que tenham cometido crime vamos assim dizer, contra o Estado, contra as finanças, que não tenha se envolvido com corrupção, mas um servidor, seja ele de categoria que seja, que foi demitido muitas das vezes por perseguição política até, não é justo que esse não participe e não tenha direito de assumir o seu cargo político de acordo com a vontade popular. Agora, deputado, como é que está o apoio dessa proposta de 2015? Você acha que tem apoio aqui para conseguir aprová-la? Olha, nós temos trabalhado com isso. A priori ela adormeceu na CCJ durante 2 anos, né, praticamente 3 anos a proposta. Foi quando eu cheguei logo, apresentei a proposta, deixando claro que a proposta ela não me beneficiaria, porque o meu caso era antes da lei, não é? Então, os casos que foi cometido antes da promulgação, que se esse projeto for aprovado, se torne lei, eles não serão contemplados por ela, mas ela passa em vigor a partir da sua promulgação. Então, eu não fiz um projeto para me beneficiar. Eu fiz foi para que outras pessoas não passassem pelo que eu estava passando, né? E notamos que algumas pessoas, por envolver a lei da ficha limpa, nós tivemos dificuldade até de encontrar relatores, pessoas que quisessem relatar, porque é como mexer hoje no Bolsa Família. Sim. Sabe? Ninguém quer mexer no Bolsa Família, ninguém quer passar por isso, exatamente porque acha que vai ter repercussão ruim. E nesse momento que o Brasil praticamente está passando a limpo essas questões de corrupção, mexer em lei da ficha limpa, há um sentimento muitas das vezes para a população, para aquele que não vai se aprofundar o tema, que você está fragilizando a lei, que você está facilitando com que pessoas envolvidas com atos de corrupção possam vir ser beneficiadas com isso, o que não é o caso desse projeto de lei. E agora eu acredito sim que nós vamos ter condição de um bom debate dentro da CCJ e venhamos sim aprovar exatamente para impedir que pessoas do bem sejam impedidas de concorrer ao pleito, quando muita gente que não deveria concorrer está concorrendo. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu aqui agradeço o espaço. Eu conversei com o autor do projeto sobre inelegibilidade de servidor público demitido, é o deputado Cabo Sabino, do Avante do Ceará. Assista esta e também as outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.